Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Gente, eu quero falar sobre o agradecimento, né? Nós devemos o tempo todo sermos gratos ao nosso Deus, né? A Bíblia nos ensina isso. Devemos ser gratos às pessoas, enfim. E eu quero dizer o seguinte, eu tinha até falado sobre isso um pouquinho, mas acho que pouca gente foi lá e viu isso, né? Que quando eu completei 500 números aí de amigos aí, então eu falei um pouquinho sobre isso, tá? Mas eu vou falar esse assunto de novo porque ele é bíblico, tá bom? Aliás, eu não falo nada, tudo que eu falo está na Bíblia, tá, gente? Tudo que sai da minha boca está na palavra de Deus. A diferença é que tem coisa lá que estão nas entrelinhas e o Espírito Santo revela ou não revela, tá bom? Então a questão é essa, tá? Mas tudo que eu tô falando primeiro passa pelo crivo do Rei do Universo. Depois é que eu vou falar alguma coisa, tá? Porque quem fala tudo é Ele, né? Deus, né? Jesus. Então, eu quero dizer o seguinte, gente. Não, eu tô falando isso porque o próprio Jesus é a palavra revelada. Jesus é a palavra. Então o que acontece? Um dia foram prender Jesus, Jesus estava na frente das pessoas e falaram, cadê onde ele está? Ele está onde? Jesus falou, estou aqui. Você está aqui? Ah, tá. É porque quando Deus esconde uma pessoa, esconde alguma coisa, então a pessoa está na cara da pessoa, a pessoa não está vendo, sabe? Então é isso que eu estou falando. Tudo que eu estou falando, tudo que sai da minha boca, tá? Está na palavra de Deus. Ainda que esteja nas entrelinhas e ninguém esteja vendo. Se eu estou vendo, eu estou falando, porque Deus revela para falar, tá bom? É assim. Aí tudo bem, gente, eu estou falando sobre agradecimento, é assim. Quando você agradece a Deus, vou falar a Deus, né, ao Senhor, por uma coisa, então todas as demais coisas que estejam incluídas ou envolvidas com aquela coisa que você está agradecendo, também sofrem a influência. Sofrer não pode dizer, né? Passam ali pelo toque de Deus por causa do agradecimento, tá? Então eu falei isso aí num conteúdo lá para trás mesmo, lá, e estou falando um pouquinho mais agora também. Então é assim, por exemplo, você pega um copo d'água, que a Bíblia fala, né? Aquele que der nem que seja um copo de água fria a alguém na qualidade de discípulo, vai receber o galardão de discípulo, sabe, gente? A palavra fala isso. Depois alguém fala, ué, mas a pessoa aí não é bem discípulo não e recebeu grandes coisas. Por quê? Tá aí a resposta, né? Pois é. E outra coisa, e alguém pode receber também um prêmio de apóstolo, um prêmio que é para ser dado ao apóstolo. Uma pessoa pode alcançar se ela beneficiar um apóstolo do Senhor Jesus. Recebe o prêmio de apóstolo também. Tá bom, gente? Tá na Bíblia que eu tô falando, tá bom? E outra coisa. E por aí mais, profeta também. Às vezes você não é nem profeta, entendeu? Mas beneficiou um profeta do Senhor. Então você vai ser honrado, vai receber um prêmio que é maravilhoso, que é para dar só aos profetas e quando vê, dá você também. Aí eu vou falar, tem alguma coisa errada. É igual uma vez, gente, eu me lembro, né? Deixa eu trocar o negócio, ver se não vai implicar aqui. Não, tudo bem. Teve uma vez, eu estava na escola, na época, criança, bem criança ainda, né? Então, uma amiga, uma colega, nem sei, acho que ela nem vai ver essa notícia, se ela ver também, é bom que veja mesmo. Aí, mas eu nem conheço mais, ela nem me conhece também, não sei, era criança, éramos criancinhas. Então, o que acontece? Tinham duas que elas eram muito chegadas uma à outra, né? Bem amigas mesmo, entendeu? Então, o que acontece? Até na prova, elas ficavam juntas, sempre juntas, até no momento de prova, da prova do colégio. Aí teve um dia que uma, não sei se fez igual a outra, eu sei que uma foi, a professora deu a nota de uma. Aí a outra foi, olhou para dar a outra e falou, ué, a minha tá errada, porque elas fizeram praticamente iguais as provas, né? Então ela foi lá reclamar com a professora e tal. E ela falou, professora, dá pra senhora dar uma olhada aqui na minha prova? E a professora, lógico que ela entendeu logo, né? Porque uma professora, ela é um pouco psicóloga, tá, gente? Ela é psicóloga, tá? Eu sei o que eu tô falando, tá bom? Então, aí a professora falou, eu posso dar uma olhada assim, eu vou corrigir mais uma vez. E ela corrigiu tudo novamente a prova da menina. E o que aconteceu? Teve que rebaixar a prova dela. Ela falou assim, essa professora aí é não sei o quê. E porque a professora, ela corrigiu direito, então teve que tirar ponto dela porque ela tinha colocado ponto a mais, sabe? Então, gente, tem essas coisas, enfim. Mas o que eu quero falar é o seguinte, o agradecimento, sabe? É assim, quando você agradece por um copo d'água, agradece a Deus, Senhor Deus, obrigado por esse copo d'água. Olha, gente, você não tem noção do poder que você está usando ali naquele agradecimento. Por quê? Porque assim,
você vai estar agradecendo pela água. Só que a água não vem para a tua mão só na tua mão. Ela tem que estar em algum recipiente. Vocês estão entendendo? Ela tem que estar. A Bíblia fala: o que planta recebe galardão, mas o que rega também recebe. Está na Bíblia, né? Então, aí o que acontece? Então, aquela pessoa vai, né, e agradece a Deus pelo copo d'água. Aí vai acontecer. Deus vai abençoar a SEDAI. A SEDAI é modo de falar, nem sei se é só SEDAI, enfim, toda hora muda o nome. E em todo lugar cada um tem um nome, talvez, não sei. Enfim, a empresa que trabalha com água, ela vai receber o toque e a visita de Deus, sabe? A visita de Deus é para abençoar, gente, sabe? É colocar os pingos nos is. Então Deus vai visitar aquela empresa ali que trabalha com água. Deus vai abençoar todos os funcionários que estão envolvidos ali para beneficiar aquela água que chegou até você. Gente, a tua oração ela tem uma repercussão muito grande. Às vezes a gente não tem noção, sabe? É um agradecimento que você está fazendo. Deus, obrigado por essa água. Você só falou isso. Obrigada, tá, Deus? Então, se você não pedir a Deus para abençoar os demais, só agradecendo por aquela água, Deus vai abençoar geral. Vai abençoar a empresa que trabalha com a água. Vai abençoar. Ele não vai abençoar ele mesmo, não, que é o principal que manda a água, né? Mas ele é o abençoador, né? Então, olha o que vai acontecer. Vai abençoar, como eu já falei, os funcionários que estão envolvidos lá em beneficiar a água, tratar a água. Ih, meu Deus do céu. Deus vai abençoar aquelas empresas também que trabalham com um recipiente, onde precisou colocar a água, sabe? E para fazer aquele recipiente, precisou de alguns conteúdos em outra empresa e Deus também vai lá, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, mas também no tocante a coisa boa, diz a palavra do Senhor que é bênção sem medida, bênção sobre bênçãos, sabe, gente? Então, o teu agradecimento vai ter, meu Deus, uma repercussão incrível. Eu falei só da água, e olha quanta coisa eu falei, só da água, quantas coisas eu citei. Por isso que a Bíblia diz, né? Aquele que der nem que seja um copo de água fria a alguém, na condição de discípulo meu, receberá o galardão de discípulo. Entendeu? Se você não é discípulo, vai receber uma grande coisa da parte de Deus. Porque o teu agradecimento mexeu com Deus, né? E se você tem um prato, coloca um prato de alimento. Aí, vamos supor, você coloca um arroz, um feijão e um bifinho. Um tomatinho. Pronto. Ó, a pessoa que plantou o tomate vai receber a visita poderosa de Deus, a visita abençoadora, porque você agradeceu por aquela comida. E o tomate lá, a pessoa que trabalhou lá no coisa de tomate, a pessoa onde tem plantado o tomate, Deus vai visitar. O mercado, eu já falei sobre isso, o mercado onde foi o tomate para depois chegar lá, você comprar e trazer, aquele local vai ser visitado por Deus, Deus vai abençoar. E tem gente que vem e fala, meu Deus, eu recebi a bênção de Deus, não sei nem porquê. É por isso. Alguém agradeceu a Deus, sabe, gente? Então, o feijão da mesma forma, quem trabalha lá no coisa lá do feijão lá, no plantio, né, e faz a colheita, e o caminhão, a pessoa que dirige o caminhão, se ele passar por um processo assim de caminhão, ter que ir para o mercado, Deus vai fazendo a visita, onde passar aquele rastro ali onde tiver o feijão, Deus vai abençoar todo mundo, sabe, gente? Então o arroz também da mesma forma, as pessoas que trabalham com arroz, a pessoa que trata, sabe? Então Deus vai abençoar geral, porque esse é o querer de Deus realmente, sabe? E o bifinho também, lá onde tem os animais lá, os gados, né? Deus vai abençoar geral. Então o agir de Deus é sempre amplo. Deus falou, ó, os meus pensamentos não são como os vossos, não. Os meus pensamentos são mais altos. Vocês estão vendo, entendendo por quê? Estão vendo? Então Deus age de maneira incrível, gente. Então vamos em todo tempo agradecer a Deus. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela tua vida. Agradeça ao Senhor pela vida da tua família. Ao invés de reclamar, tire o espaço aí que é de reclamação e inclua o de agradecimento a Deus. Vai ser muito melhor, gente. Muito melhor. Porque quando você começar a interceder pela tua família, Deus vai visitar o colégio onde ela estuda, sabe? Se alguma coisa ruim poderia até acontecer na escola, Deus manda fechar antes, sabe? Às vezes você fala, meu Deus, não estou entendendo, fechou minha escola. Você sabe que poderia estar vindo ali? Então o agir de Deus é incrível. Gente, olha, eu quero que vocês tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, tá bom? E muito obrigada. E não se esqueça, gente, agradeçam a Deus por tudo, tá? Por tudo mesmo. Ao invés de reclamar, elimine um pouco das reclamações e coloque o agradecimento. O louvor ao nosso Deus, tá bom? E muito obrigada por vocês todos, tá, gente? Até o próximo conteúdo. Obrigada.